Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à 11ª lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Dando continuidade à nossa lição 11, que se refere às diretrizes para a elaboração de projeto elétrico de múltiplas unidades consumidoras ou unidades coletivas. Nesse caso especificamente dessa aula, vamos tratar do cálculo da demanda dessa unidade coletiva, dessa edificação coletiva. Então, bons estudos e vamos lá. Lembrando que os objetivos dessa lição já foram apresentados nas aulas anteriores. É basicamente assimilar o conteúdo com respeito ao cálculo de demanda das unidades coletivas, dimensionar o centro de medição e o quadro de distribuição geral das unidades coletivas. Então, conforme determina a NDU 003 do Grupo Energisa, lá no item 8.2.1.1, as edificações de uso coletivo que contemplam mais de 3 unidades consumidoras, o cálculo da demanda deve ser feito seguindo essa equação, onde a demanda total da edificação é a demanda D1 vezes um fator de segurança. Então, essa demanda D1 ela se refere às unidades residenciais, enquanto a demanda D2 ela se refere à demanda do condomínio, lojas ou outras unidades consumidoras da edificação. Lembrando que a demanda do condomínio, loja e bem como das unidades residenciais, elas foram calculadas lá na NDU 001, conforme diretrizes da própria concessionária. Temos o fator SS, que é um fator de segurança, que ele deve ser aplicado a critério do projetista, seguindo as recomendações da própria concessionária Energisa, segundo a tabela 3 da NDU 003. Então, no nosso caso especificamente, nós temos uma unidade consumidora que ela possui 18 unidades residenciais e um condomínio. Então, a partir da demanda dessa unidade coletiva, nós vamos então fazer o dimensionamento da entrada de serviço da nossa unidade consumidora. Então, como apresentado, nós temos a demanda D1, a demanda total da edificação é a demanda D1, que refere às unidades consumidoras residenciais, e a demanda D2, no nosso caso especificamente com relação ao condomínio. E a critério do projetista, você pode então aplicar o fator de segurança FS. Então, a nossa demanda D1 ela é calculada a partir do produto dos fatores F vezes A, onde o F é retirado lá da tabela 3 da NDU 003, que ela se faz referência aos fatores de multiplicação da demanda em função do número de unidades consumidoras, no nosso caso aqui especificamente unidades habitacionais, e o fator A ele é retirado lá da tabela 4, que é referente à demanda por área para unidades habitacionais. Observe que essa demanda D1 ela é específica para unidades habitacionais. Então, para calcular essa demanda D1, o que é que nós precisamos? Nós precisamos saber a área útil de cada unidade consumidora, ou seja, de cada apartamento, e a quantidade de apartamentos que aquela unidade coletiva possui, não é? Então, no nosso caso aqui, nós temos o apartamento tipo 1, que ele tem uma área útil de 51,07 metros quadrados. O apartamento tipo 2, ele tem uma área útil de 28,25 metros quadrados. A cobertura, nós temos uma área útil de 89,10 metros quadrados. Então, em função dessa área útil de cada unidade habitacional e do número de unidades habitacionais, nós vamos então fazer o dimensionamento da demanda da nossa edificação. Então, nós temos em resumo 18 unidades habitacionais, sendo 2 na cobertura, 8 apartamentos tipo 1 e 8 apartamentos tipo 2, cada um com a área útil aqui apresentada. Então, para fazer o dimensionamento da demanda da unidade coletiva, nós temos duas opções. Então, a primeira opção é, você faz a separação das unidades habitacionais em conjunto, aquelas que possuem a mesma área. Então, no nosso caso aqui, nós temos 3 tipos de unidades, né? Nós temos a cobertura, tipo 1 e tipo 2. Então, são 3 unidades com áreas distintas. Então, nós vamos separar as unidades que possuem a mesma área, como foi feito na tabela anterior. Vamos aplicar o fator de multiplicação F, conforme determina a tabela 3, e a demanda da unidade habitacional em função da área útil, né, conforme a tabela 4.
Então, isso para cada apartamento, ou seja, você vai separar os apartamentos que possuem a mesma área, vai calcular esse fator F vezes A por grupo de apartamentos que possuem a mesma área. E no final aí você vai fazer a soma da demanda de cada um desses conjuntos. É importante salientar que essa fórmula de cálculo ela só é válida se todos os conjuntos comporem no mínimo 4 apartamentos. Então, no nosso caso aqui, como nós temos a cobertura apenas 2 apartamentos, então nós não podemos utilizar esse método aqui da concessionária. Foi apresentado então o primeiro método, vamos dizer assim que ele tem algumas restrições em função da quantidade de unidades que devem apresentar a mesma área. Nesse caso aqui, o segundo método, ele não tem restrições, é um método mais simples de empregar, porque nesse caso você calcula a média aritmética de todas as áreas das unidades habitacionais do prédio. Cuidado para não confundir e também inserir a área que não seja de unidade habitacional, por exemplo, uma edificação que tem lojas. Então, esse método aqui do cálculo da demanda da edificação, desse segundo método, ele é restrito, esse cálculo da média aritmética, para as unidades habitacionais. Então, o que é que você faz? Você calcula a média aritmética de todas as unidades habitacionais. Então, aplica então o fator de multiplicação F e a demanda por unidade habitacional em função dessa área útil. Lembrando que essa área útil agora vai ser a média aritmética das unidades habitacionais, né? E nesse caso, a quantidade total de apartamentos de unidades habitacionais é o que nós utilizaremos para o fator de multiplicação F. Então, para a nossa edificação do estudo de casos, como nós temos 3 tipos de unidades, a cobertura apartamento tipo 1 e apartamento tipo 2, nesse caso nós vamos ter uma área média de 45,15 metros quadrados. Então, como é que a gente vai calcular essa média? Nós temos a área útil de cada unidade vezes a quantidade de unidades. Então, o produto, área vezes a quantidade de unidade, área vezes a quantidade de unidade, área vezes a quantidade de unidade, e vamos dividir pela quantidade total de unidades. Então, não é pura e simplesmente calcular a área somando 89 com 51 com 28, não. Você faz o produto entre a área útil e a quantidade de unidades respectiva àquela área e você calcula a média aritmética. Então, no nosso caso aqui, da nossa unidade, resultou então numa área média de 45,15 metros quadrados. Então, lembrando como é que faz o cálculo da demanda. Então, nós teremos que a demanda total da unidade vai ser a demanda D1, que é referente às unidades habitacionais, vezes o fator de segurança. Lembrando que esse fator de segurança ele é utilizado segundo os critérios do próprio projetista. No caso da Energisa, ela tem uma tabela lá que, em função da demanda prevista para aquela unidade, para as unidades habitacionais, você utiliza esse fator de segurança. Eu, particularmente, como projetista, sugiro que você faça a adoção sempre desse fator de segurança, que aí você vai ter uma folga no dimensionamento da sua edificação. Não vai ter o risco de futuramente você ter que, em função de uma ampliação da unidade coletiva, você ter que fazer um redimensionamento da entrada de serviço. Então, nesse caso, sugere-se então que seja adotado esse fator de segurança. Aquelas concessionárias que não utilizam o fator de segurança, você segue o roteiro conforme determinado pela própria concessionária. Então, nesse caso, a nossa demanda D1 referente às unidades habitacionais, ela vai ser igual ao produto do fator F vezes o fator A. Para a nossa unidade específica, nós temos 18 unidades habitacionais, lembrando que agora nós vamos utilizar a área média, e para essas 18 unidades habitacionais, o nosso fator F vai ser de 15,88. Então, 18, número de unidades habitacionais aqui, o H, né? O H, que representa as unidades habitacionais, 18 unidades habitacionais, o fator F vai ser de 15,88. Já o nosso fator A, ele é referente a uma área média de 45,15 metros quadrados, que neste caso vai estar nessa faixa aqui de 41 a 45, que no nosso caso o nosso fator A vai ser de 1,05. Então, neste caso, a demanda referente às unidades habitacionais vai ser o produto de 15,88 vezes 1,05, que vai nos totalizar 16,67. Então, a nossa demanda D2 vai ser a própria demanda do condomínio, e nesse caso a demanda do condomínio, como calculado lá na primeira parte da lição,
vai ser igual a 15,58 kW. Então, a nossa demanda total da nossa unidade vai ser, então, a demanda D1 vezes o fator de segurança, mais a demanda D2. Então, demanda D1 das unidades habitacionais, demanda D2 do condomínio, no nosso caso. E FS é o nosso fator de segurança, que conforme determina a NDU 003, lá no item 3 das notas da tabela 3, foi adotado um fator de segurança de 1,5 para a nossa demanda da unidade habitacional. Então, fator de segurança mínimo, quando a demanda for igual ou menor a 25 kVA, o nosso fator de segurança será de 1,5. Então, no nosso caso, como nós estamos utilizando a demanda em kW, podemos multiplicar essa demanda aqui de 25 kVA pelo fator de potência de referência 0,92, que vai nos resultar numa demanda de 23 kW. Então, para o dimensionamento da nossa entrada de serviço da nossa unidade consumidora, a partir da demanda total da nossa unidade, nós teremos uma demanda total de 40,59 kW, que conforme a tabela 6 da NDU 003, vai estar na faixa de demanda de 30 a 42 kW. Então, conforme determina a tabela 6, para o dimensionamento da entrada de serviço de múltiplas unidades consumidoras na tensão de 380/220, a nossa unidade ela vai se enquadrar aqui nessa faixa de demanda de 30 a 42 kW. Aqui estão as especificações da nossa entrada de serviço. E nesse caso, em resumo, nós vamos ter uma proteção da medição através de disjuntor termomagnético tripolar de 70 amperes, ramais de entrada e de saída com condutores de 16 mm EPR, XLPE ou HEPR, ou seja, condutores para 90 graus com isolação em EPR, XLPE ou HEPR e com isolamento para 1 kV. Então, tanto os condutores fase quanto os condutores neutros de 16 mm. O aterramento será através de cabo de cobre nudo, 10 mm. O eletroduto para instalar o ramal de entrada e o ramal de saída será em eletroduto galvanizado de 40 mm. A malha de aterramento composta por 3 hastes de 16 mm por 2,40 com alta camada de cobre de 254 micrômetros. Para a instalação lá no quadro de medição de energia elétrica do barramento, será utilizado um barramento de cobre de 4,76 por 9,52 mm. Esse barramento ele possui uma capacidade de condução de corrente de 105 amperes, conforme determina a tabela 7 da NDU 003. Então, neste caso, o quadro de medição da nossa unidade consumidora ele será composto por 19 medidores de energia elétrica, no qual um medidor será destinado ao condomínio, 16 medidores destinados aos pavimentos 1 a 4, ou seja, cada pavimento desse tem 4 apartamentos, totalizando 16 medidores. Já no pavimento 5, lá na cobertura, serão 2 apartamentos, então cada apartamento com um medidor, teremos então no total 19 medidores. Lembrando que o centro de medição da Energisa é limitado a 18 medidores e nesse caso será necessário instalar 2 CMs. Então, conforme nossa opção de projeto, nós utilizamos o CM1 para as unidades consumidoras do condomínio, respectivo aos pavimentos 1 e 5. Então, nesse caso, o nosso CM1 ele vai utilizar um medidor para o condomínio, 4 medidores para o pavimento 1 e 2 medidores para o pavimento 5, que é a cobertura. Então, no caso, teremos 7 medidores. Já o CM2 ele vai ser utilizado para os pavimentos 2, 3 e 4, totalizando aí 12 medidores. Então, o nosso CM1 e o nosso CM2 agora terão números diferentes de medidores e eles terão unidades bem distintas. Então, nesse caso, é necessário que façamos novamente o cálculo da demanda referente ao centro de medição 1, bem como o centro de medição 2. Então, o centro de medição 1, como apresentado, ele será respectivo ao pavimento 1 e a cobertura das unidades habitacionais, além do condomínio. Então, nesse caso, calculando a área média para essas unidades consumidoras habitacionais, nós teremos uma área média de 56,14 metros quadrados. Já para o CM2, que vai ser respectivo à alimentação dos pavimentos 2, 3 e 4, nós teremos uma área média de 39,66 metros quadrados.
Então, conforme a nossa nova especificação dos quadros de medição, né, o CM1 e o CM2, nós teremos a demanda do CM1, será referente à demanda das unidades habitacionais instaladas no CM1, vezes o fator de segurança, mais a demanda D2, neste caso especificamente com relação ao condomínio, que é a unidade não habitacional que está inserida no CM1. Então, nós teremos os fatores F 5,8 para 6 apartamentos e o fator A 1,36 para uma área de 56,14 metros quadrados. Então, o fator F de 5,8 e o fator A de 1,36. O fator de segurança de 1,5. Já para o nosso quadro de medição CM2, nós não teremos o condomínio, então nesse caso nós teremos apenas apartamentos. Então teremos 12 apartamentos, cujo fator F respectivo é de 11,2. A média da área, a média aritmética das áreas desses apartamentos, desses 12 apartamentos, é de 39,66 metros quadrados, e nesse caso o fator A será de 0,95 kW. O fator de segurança 1,5, já que a demanda é menor ou igual a 25 kVA, no caso especificamente a demanda dos apartamentos, totalizando uma demanda total aqui de 15,96 kW. Então nós temos aqui o fator F de 11,2, o fator A de 0,95 e o fator FS, fator de segurança, de 1,5. Então, nossa unidade então terá esse arranjo, a rede de distribuição, que vai alimentar o QDG. Esse QDG vai possuir um barramento e a partir desse barramento nós vamos fazer a alimentação tanto do CM1 quanto do CM2. Então, em resumo, nossas unidades teremos que a demanda do CM1 vai ser de 27,42 com a proteção de 50 amperes, conforme a tabela 6 da NDU 003. A demanda do CM2 será de 15,96, nesse caso com a proteção de 40 amperes. Observe que nesse caso aqui a proteção de 40 amperes ela é possui a mesma capacidade da proteção da categoria de atendimento T1. E nesse caso, qual é o problema que pode ocorrer nessa instalação? Você tem um quadro de distribuição ou um centro de medição com uma proteção igual à proteção de um apartamento. O que é que pode acontecer? Pode acontecer uma sobrecarga ou um curto-circuito lá no apartamento e, eventualmente, ao invés do disjuntor do próprio apartamento desligar o circuito, pode ser que o disjuntor lá da proteção geral, lá do CM2, nesse caso aqui, ou do CM1, ele atue. Então, nesse caso, vai desligar diversas unidades habitacionais, inclusive pode desligar inclusive o condomínio. Então, para evitar que isso ocorra, pelo menos para minimizar esse tipo de ocorrência, o que é que a norma sugere? Quando ocorrer o caso do dimensionamento da proteção geral ser menor ou igual que a proteção de alguma unidade de consumo dentro de um agrupamento de unidades consumidoras, a mesma deverá ser redimensionada. Então, neste caso, a proteção deverá apresentar um valor imediatamente superior à da unidade, ou mesmo o mesmo critério deverá ser adotado para os condutores. Então, nesse caso aqui, nós teremos que fazer o redimensionamento da demanda aqui, da faixa de demanda desse quadro CM2. Então, conforme o cálculo obtido, nós temos que a demanda do CM1 estaria nessa faixa de 24 a 30, a demanda do CM2 nessa faixa de 0 a 24 kVA. Então, nesse caso, conforme recomendação do redimensionamento, tanto o CM1 quanto o CM2 estarão agora nessa faixa de demanda de 24 a 30 kVA, 30 kW. Então, no nosso caso, a demanda do CM1 permanece a mesma demanda, com a proteção de 50 amperes. A demanda do CM2 também permanece a mesma, o que nós vamos mudar aqui é a proteção e os condutores. Então, embora a demanda aqui calculada dessa unidade do agrupamento de unidades, ela resultasse numa proteção de 40 amperes, mas em função da eventualidade de uma não atuação do disjuntor da unidade habitacional e a atuação do disjuntor lá do CM2, então fizemos um redimensionamento, e esse redimensionamento, nesse caso, usamos a faixa de potência diretamente superior. Então, nesse caso aqui, utilizamos essa faixa de potência de 24 a 30 kVA, conforme determina a NDU 003. Então, em resumo, nossas duas unidades, nossos dois centros de medição, tanto o CM1 quanto o CM2, vai estar enquadrado nessa faixa de demanda de 24 a 30 kW.
resultando numa proteção de 50 amperes através de disjuntor termomagnético tripolar. Ramal de entrada de 10 milímetros de cobre, tipo EPR, com isolamento para um kV, aterramento de 10 milímetros, eletroduto galvanizado de 32 milímetros, malha de aterramento de 16 milímetros por 2,40, composto por 3 hastes de alta camada, 254 micrômetros, e o barramento de cobre de 4,76 por 9,52 milímetros para uma corrente de 105 amperes. Observando que nós temos 2 CMs, mas precisamos apenas de uma malha de aterramento que atenda essas duas unidades. Esse barramento aqui que nós estamos dimensionando é o barramento de cada um dos centros de medição, que ele já foi apresentado na aula anterior, que é justamente esse barramento aqui. Então, o que nós dimensionamos foi esse barramento para o CM1, esse barramento para o CM2 e esse barramento geral do centro de medição, aqui no nosso caso aqui do QDG. Então, fizemos então o dimensionamento da demanda das unidades consumidoras, fizemos o dimensionamento da demanda total da unidade, fizemos o dimensionamento da demanda de cada um dos CMs, tanto o CM1 quanto o CM2, e na próxima aula nós vamos abordar como é que é feita a alimentação dessas unidades consumidoras em unidades coletivas, principalmente aquelas que têm distribuição vertical. Então, como é que a gente faz a alimentação dos pavimentos superiores? Para fazer essa alimentação, nós utilizamos o que chamamos nas instalações de uma prumada, no nosso caso especificamente de uma prumada elétrica, e através dessa prumada nós vamos fazer a alimentação dos pavimentos superiores. Então, até a nossa próxima videoaula.